Quando recebi o e-mail da minha mãe pedindo dinheiro para pagar a pós-graduação da minha irmã, eu achei que fosse apenas mais um pedido inocente. Mas, dessa vez, algo dentro de mim mudou. Pela primeira vez, decidi dizer não. O que eu não esperava era que essa simples decisão viraria uma guerra dentro da minha própria família. Meu pai chegou a me dizer que, se eu não ajudasse, eles reconsiderariam minha presença entre eles. Foi ali que percebi o quanto o amor deles sempre teve um preço, e o quanto eu paguei caro por anos para ser aceita. O que aconteceu depois dessa conversa mudou completamente a minha vida, e fez minha família enfrentar as consequências que nunca imaginaram. Olá, seja bem-vindo ao canal Histórias Surpreendentes, curta e se inscreva nesse canal, aproveite e ative as notificações. Comente aqui de qual cidade você está assistindo, vou adorar saber e deixar um coração no seu comentário. Do alto do meu escritório na Avenida Faria Lima, observo São Paulo como quem olha um quebra-cabeça de luzes e ruídos. A cidade pulsa, viva, intensa e, de alguma forma, me faz sentir menos sozinha. Às vezes penso que o barulho constante me impede de ouvir o silêncio que vem da minha família. Um silêncio que aprendi a traduzir desde cedo: ausência, indiferença e culpa. O e-mail chegou no meio da tarde, enquanto eu revisava relatórios da empresa. Assunto: ajuda para a pós-graduação da Lídia. O nome da minha mãe no remetente me causou o mesmo frio no estômago de sempre. Abri o e-mail, mesmo sabendo o que viria. Filha, a Lídia passou na pós-graduação em Psicologia Clínica na Universidade Metodista. Estamos todos muito orgulhosos. A mensalidade é alta, R$ 1.800, e queríamos saber se você pode ajudar. Afinal, você está indo tão bem na sua empresa. Beijos, mamãe. A foto anexa mostrava meus pais e minha irmã levantando taças de espumante na casa onde cresci, em Campinas. O mesmo lar onde, por anos, tentei conquistar um lugar que nunca me deram. Eles pareciam felizes e, claro, eu não estava lá. Nenhuma mensagem me convidando, nenhum filha, vem comemorar com a gente. Apenas a expectativa silenciosa de que eu pagasse a conta. As lembranças vieram como ondas. Lembrei do meu aniversário de 17 anos, quando juntei o dinheiro do estágio para pagar uma pizza com a família. Naquele dia, minha mãe me chamou na cozinha e disse com aquele tom doce que usava para justificar o injustificável: a Lídia está com febre, amor. Vamos deixar a comemoração para depois, tá bom? Esperei a febre passar. Ela passou. O depois nunca veio. Quando abri o Facebook naquela noite, vi uma foto dos três jantando em um restaurante japonês. A legenda dizia: cuidando da nossa pequena. Família é tudo. Nenhuma menção ao meu aniversário. Nenhuma menção a mim. Durante o ensino médio, fui a que trabalhava meio período para ajudar nas contas de casa. Quando o carro da minha mãe quebrou, usei meu salário para pagar o conserto. Quando meu pai foi demitido, fui eu quem bancou a parcela do financiamento para o nome dele não ir pro Serasa. E quando Lídia quis fazer balé, fui eu quem pagou a mensalidade e o figurino. Você é a responsável, filha. A Lídia é mais sensível, dizia minha mãe. E eu acreditava. Na faculdade, em São Paulo, eu estudava de manhã, trabalhava à tarde e fazia bicos aos fins de semana. Mandava dinheiro para casa todos os meses. Eles chamavam isso de ajudar a família. Eu chamava de tentar merecer amor. No dia da minha formatura, reservei 4 cadeiras na primeira fila. Ninguém apareceu. Recebi uma mensagem da minha mãe 10 minutos antes da cerimônia: filha, a Lídia tem uma apresentação hoje. Espero que entenda. Estamos com o coração aí com você. Na foto que guardo até hoje, estou sorrindo sozinha, o diploma na mão e 4 cadeiras vazias ao fundo. Achei que aquilo fosse o ponto mais doloroso da minha vida. Estava errada. Anos depois, quando construí minha empresa de tecnologia e conquistei meu primeiro milhão, recebi uma ligação inesperada: filha, a gente está precisando de um empréstimo rápido para terminar a reforma da casa. Coisa pequena. E, antes que eu respondesse, minha mãe completou: você sempre foi tão generosa. Generosa. Essa palavra me perseguiu por anos, como um elogio disfarçado de armadilha.
Eu era filha generosa, porque não sabia dizer não. Agora, diante do e-mail sobre a pós da minha irmã, percebo que nada mudou. As viagens internacionais, o carro novo do meu pai, a cozinha planejada que apareceu no Instagram da minha mãe, tudo financiado, de alguma forma, pela minha culpa. Fecho o notebook e olho o reflexo da cidade no vidro da janela. São Paulo brilha, mas o que sinto é escuridão. Algo em mim, contudo, começa a se mover. Uma parte que estava adormecida há anos desperta. Dessa vez vai ser diferente, penso, com o coração batendo firme. No dia seguinte, acordei antes do sol nascer. As luzes de São Paulo ainda piscavam tímidas do lado de fora, e eu tentava convencer a mim mesma de que aquele e-mail não merecia tanta atenção. Mas o peso no peito dizia o contrário. Desde pequena, aprendi que ignorar as mensagens da minha mãe era o mesmo que assinar minha sentença de culpa. Às 9 da manhã, o telefone tocou. O nome mãe brilhava na tela. Respirei fundo e atendi. Filha, tudo bem? Perguntou com aquele tom forçado de carinho. Seu pai quer falar com você. A voz dele veio firme, sem rodeios. Priscila, não entendo sua demora para responder. Sua irmã foi aprovada numa ótima universidade e precisa de apoio. É seu dever ajudar. Tentei manter o tom neutro. Pai, não é uma questão de não querer ajudar, mas eu tenho meus compromissos. Minha empresa está passando por uma reestruturação. Ele me interrompeu, a voz subindo de tom. Compromissos? Você sempre tem uma desculpa. A Lídia é sua irmã. Se não puder contar com a família, vai contar com quem? Fechei os olhos, sentindo um nó na garganta. Pai, eu já ajudei vocês tantas vezes, e é seu papel continuar ajudando, Priscila. Ele cortou. Você teve oportunidades que sua irmã não teve. Se não fosse por nós, você nem teria chegado onde está. Aquela frase me acertou como um soco. Eles sempre diziam isso, como se cada conquista minha fosse um favor deles, e não fruto das madrugadas em claro, das renúncias, das lágrimas engolidas em silêncio. Não esqueça, ele continuou, a voz endurecendo, que é seu dever ajudar sua irmã. Caso contrário, vamos reconsiderar sua presença na família. Fiquei em silêncio por alguns segundos. Ele esperava que eu cedesse, como sempre. Que eu pedisse desculpas, que prometesse enviar o dinheiro. Mas algo dentro de mim se recusava a curvar novamente. Entendi, pai, respondi apenas. Se é assim que vocês veem as coisas, tudo bem. Priscila. Ele tentou chamar, mas eu já havia encerrado a ligação. O som do silêncio após desligar foi ensurdecedor. Sentei na beira da cama, tentando absorver o que tinha acabado de ouvir. Ser reconsiderada na família, como se fosse uma funcionária dispensável. Naquele momento, percebi que o amor que eles sempre alegaram sentir por mim tinha um preço. E o valor exato era R$ 1.800 por mês. Passei o dia tentando me distrair com o trabalho, mas o peso daquelas palavras me seguia como uma sombra. No meio da tarde, o celular vibrou com uma mensagem da minha irmã. Lídia, oi, mana. Mãe disse que você ficou chateada. Não leva pro pessoal, tá? É só que a faculdade é cara e eu não quero desistir. O coração apertou. Lídia sempre foi a protegida, a frágil, a intocável. Mas, no fundo, eu sabia que ela também era mais uma peça do jogo dos meus pais. Eu, Lídia, não estou brava. Só não quero mais ser tratada como carteira ambulante. Ela demorou alguns minutos para responder. Lídia, você sempre foi a forte da família. Eu não sei ser assim. Suspirei. Mesmo quando parecia tentar entender, ela me colocava de novo no papel de salvadora. A filha que resolvia tudo, que não podia falhar. À noite, recebi um novo e-mail de minha mãe. O título dizia, reflita, filha. O texto era quase uma pregação emocional. Falava de gratidão, de valores familiares, de como Deus abençoa quem ajuda os seus. E terminava com uma frase que parecia escolhida a dedo para me ferir, lembre-se, o sucesso sem família é vazio. Fechei o notebook e ia sozinha.
não de alegria, mas de incredulidade. Eles falavam como se a família tivesse sido um porto seguro, quando na verdade sempre foi a tempestade que me empurrava para longe. Antes de dormir, peguei meu diário antigo, aquele que carregava comigo desde a faculdade. Nele, anotei apenas uma frase: hoje percebi que o amor deles nunca foi gratuito. E talvez, pela primeira vez, eu esteja pronta para viver sem ele. Apaguei as luzes e encarei o teto. A dor ainda estava ali, mais diferente, mais consciente, mais afiada. Algo me dizia que essa história ainda estava longe de terminar, mas, pela primeira vez, eu sentia que o próximo capítulo seria escrito por mim. Nos dias seguintes, as mensagens não pararam. Primeiro, minha mãe. Depois, meu pai. E, por fim, até tios e primos que eu mal falava começaram a se preocupar comigo. Todos diziam a mesma coisa com palavras diferentes, que eu estava sendo ingrata, fria, egoísta. Era como se, de repente, eu tivesse me tornado a vilã da família por não querer bancar a pós da Lídia. No terceiro dia, recebi um áudio de 5 minutos do meu pai. A voz dele vinha cheia de autoridade e falsa tristeza. Priscila, sua mãe está chorando há dias. Lídia não dorme, coitada, achando que você não se importa. Nós sempre demos tudo o que podíamos por vocês duas. É revoltante ver que o sucesso subiu à sua cabeça. Fiquei ouvindo, imóvel. Em algum ponto do áudio, ele soltou a frase que fez meu sangue gelar: o dinheiro te fez esquecer o que é família. Talvez seja melhor mesmo a gente rever seu lugar entre nós. Parei o áudio ali. Deletei sem responder. Pela primeira vez, senti raiva em vez de culpa. Uma raiva calma, antiga, que parecia ter esperado anos para acordar. Mais tarde, minha melhor amiga, Camila, me ligou. Ela era uma das poucas pessoas que sabia da minha história. Pri, você precisa impor limites, disse ela. Eles estão acostumados a te ver como uma provedora, não como uma filha. Eu sei, mas é difícil, respondi. A voz da minha mãe pedindo ajuda ainda me desarma. Ela sabe exatamente o tom que usar para me fazer ceder. Então muda o jogo, Camila sugeriu. Faz do jeito certo. Se for ajudar, que seja direto para a faculdade, sem passar pelas mãos deles. A ideia ficou martelando na minha cabeça. No dia seguinte, entre uma reunião e outra, entrei no site da Universidade Metodista. Liguei para o setor financeiro fingindo ser uma parente interessada em contribuir com o pagamento da mensalidade. A atendente explicou, com gentileza: é possível sim, senhora. Podemos receber depósitos diretos de terceiros, desde que o pagamento seja identificado no nome da aluna. Anotei tudo, mas não fiz nada de imediato. Queria pensar. Queria ter certeza de que não estava repetindo o mesmo ciclo, ajudando só para me sentir menos culpada. À noite, uma notificação do Instagram chamou minha atenção. Minha mãe havia publicado uma nova foto, ela, meu pai e Lídia em um restaurante sofisticado de Campinas. A legenda dizia: família unida é o maior presente. Deus abençoa quem planta amor. O tempo do post? Noite anterior à ligação do meu pai pedindo dinheiro. O estômago revirou. Desci até os comentários, dezenas de elogios de amigos e parentes, todos exaltando a linda família unida. Nenhum deles sabia que, por trás daquele jantar, havia mais uma tentativa de me manipular. Fechei o aplicativo, mas algo dentro de mim instalou. Peguei meu notebook e abri uma planilha antiga, onde eu registrava cada valor que havia enviado para casa desde os 18 anos. Transferências, depósitos, pequenos empréstimos temporários que nunca voltaram. Somei tudo. O número final brilhou na tela: R$ 46.830. Encostei na cadeira, sentindo o coração acelerar. Era esse o preço do amor que eu comprei e nunca recebi. Na manhã seguinte, recebi uma ligação de um número desconhecido. Alô? Atendi, desconfiada. Oi, é a tia Norma, disse a voz do outro lado. Eu sei que você e sua mãe estão brigadas, mas ela está muito abalada. Disse que você andou maltratando a família por causa de dinheiro. Eu quase ri.
Tia, a única coisa que eu fiz foi parar de financiar chantagem emocional. Ela ficou muda por alguns segundos. Eu entendo, mas talvez seja melhor ceder um pouco. Família é tudo. Não quando te faz adoecer, respondi e desliguei. Naquela noite, abri um e-mail e comecei a escrever para o setor financeiro da universidade. Boa noite. Gostaria de saber se posso realizar o pagamento da mensalidade da aluna Lídia Oliveira diretamente para a instituição, garantindo que o valor seja usado apenas para fins educacionais. Antes de enviar, fiquei observando o cursor piscando na tela. Aquilo era mais do que um simples pagamento, era um divisor de águas. Pressionei em enviar e senti algo libertador percorrer meu corpo. Eu não estava negando ajuda, estava apenas tirando deles o poder de me controlar. Deitei-me exausta, mas com uma sensação estranha de leveza. Pela primeira vez, eu não me sentia a filha ingrata. Me sentia a filha desperta. No entanto, no fundo, eu sabia, minha decisão não passaria impune. O silêncio deles não era o fim. Era apenas o começo da guerra. 3 dias depois de enviar o e-mail para a universidade, recebi a confirmação: o pagamento havia sido processado. R$ 1.800, valor da mensalidade de Lídia, pagos diretamente à instituição. Tudo feito com recibo, comprovante e instruções para que nenhum reembolso fosse possível. Fechei o notebook com uma sensação estranha de vitória. Pela primeira vez, eu tinha ajudado, mas nos meus termos. A paz durou pouco. Na manhã seguinte, meu telefone começou a vibrar sem parar. Chamadas perdidas da minha mãe, do meu pai, até de números desconhecidos. Quando finalmente atendi, a voz da minha mãe veio cortante, fria como navalha. Priscila, por que você foi se meter com a universidade sem falar com a gente? Porque foi o que vocês pediram, mãe. Ajudar com a pós da Lídia. E eu ajudei. Mas o dinheiro precisava passar por nós. Ela gritou. A faculdade tem outras taxas, livros, transporte, alimentação. Você não pensa em nada além de você mesma. Respirei fundo. Mãe, eu pensei, sim. E justamente por isso fiz assim. Para garantir que o dinheiro fosse realmente usado para a educação dela. Do outro lado, ouvi o suspiro furioso do meu pai. Você ultrapassou todos os limites, Priscila. A voz dele soava como um veredito. Ajudar é uma coisa, desconfiar da própria família é outra. Eu apenas me protegi, pai. E protegi a Lídia também. Houve um silêncio pesado antes que ele dissesse: você transformou um gesto de amor em ofensa. Eu e sua mãe estamos muito decepcionados. Eu sei, respondi com calma. Mas, sinceramente, isso já não me destrói mais. Desliguei antes que pudessem responder. As mãos tremiam, mas não de medo, de libertação. 2 horas depois, recebi uma mensagem de Lídia. Lídia, a mãe tá arrasada. Disse que você os humilhou, que agiu pelas costas. Lídia, eu fiz o que achei certo. Lídia, eles estão dizendo que você fez isso para provar que é melhor que a gente. A velha culpa tentou voltar, mas eu a afastei. Não, eu fiz isso para provar para mim mesma que posso escolher não ser usada. Silêncio. Ela não respondeu. À tarde, durante uma reunião, meu celular vibrou novamente. Era uma notificação do Facebook. Meus pais tinham publicado uma foto no sofá de casa, sorrindo. A legenda dizia: triste quando o sucesso faz as pessoas esquecerem quem esteve ao lado delas desde o início. A ingratidão é o preço da soberba. Fiquei olhando para a tela, o coração pesado. Os comentários vinham rápido, como flechas. Força, Dona Marta, filhos assim não merecem os pais que têm, um dia ela vai se arrepender. Eles estavam fazendo o que sabiam de melhor, transformar a narrativa. No fim do dia, fui até o apartamento da Camila. Ela me recebeu com vinho e uma expressão solidária. Já vi a postagem. Eles não têm limites, disse, servindo-me uma taça. Mas, Pri, você precisa entender, esse tipo de gente só muda quando perde o controle. E é exatamente isso que está acontecendo.
Eu só queria paz, respondi. Mas parece que a cada passo que dou para me afastar, eles puxam mais forte. É porque perderam o poder de te manipular. Você sempre foi a boazinha. Agora que eles descobriram que não tem mais domínio, vão tentar te destruir. Aquelas palavras ficaram ecoando. Era cruel, mas fazia sentido. Naquela noite, decidi registrar tudo. Abri uma pasta no computador e comecei a salvar cada mensagem, cada e-mail, cada print de postagem. Nomeei o arquivo como Família e Registros. Não sabia exatamente para quê, mas algo me dizia que ainda precisaria daquilo. No dia seguinte, recebi um e-mail de um endereço estranho, assinado por um primo distante, Rafael. Oi, Pri. A tia Marta mandou mensagem pro grupo da família dizendo que você bloqueou seus pais e que eles estão arrasados. Disse que você está em tratamento psicológico e que isso explica seu comportamento. Só tô te avisando para se preparar, porque o pessoal tá comentando muito. O sangue ferveu. Eles tinham cruzado o limite. Além de manipular, agora me difamavam. Respirei fundo e respondi apenas, obrigada, Rafael. Não se preocupe. Estou mais lúcida do que nunca. No fim do dia, enquanto eu caminhava pela Avenida Paulista tentando clarear a mente, senti o ar frio da noite bater no rosto. As luzes da cidade refletiam nas vitrines, mas meu pensamento estava longe. Pela primeira vez, eu vi a minha própria história com clareza, a menina que cresceu tentando ser suficiente para pais que nunca a enxergaram, agora finalmente dizendo basta. Sabia que eles não parariam ali. Que mais tempestades viriam. Mas, pela primeira vez, eu não estava mais tentando ser aceita. Eu estava pronta para ser livre e, se fosse preciso, enfrentar sozinha o que viesse pela frente. O fim de semana chegou trazendo uma tranquilidade enganosa. As mensagens haviam diminuído, mas o silêncio da minha família era o tipo de calmaria que antecede a tempestade. E eu não estava errada. No domingo à tarde, o telefone tocou novamente. Era Lídia. Oi, mana, será que você pode vir aqui em casa? A voz dela soava hesitante. Mamãe quer conversar. Hesitei. Já sabia o que me esperava, mas uma parte de mim precisava encarar. Tudo bem, eu vou, respondi. A estrada até Campinas parecia mais longa do que nunca. Cada quilômetro era uma lembrança, o portão de ferro que eu pintara sozinha quando meu pai estava sem tempo, o quintal onde eu estudava à noite para passar no vestibular enquanto eles dormiam, a varanda onde chorei no dia da minha formatura. Quando cheguei, encontrei os dois sentados na sala, lado a lado, com a expressão grave de quem se prepara para um julgamento. Lídia estava de pé, encostada na parede, nervosa. Finalmente apareceu, disse meu pai, sem disfarçar a irritação. Sentamos aqui para resolver essa situação de uma vez por todas. Cruzei os braços. Situação? Achei que já estivesse resolvida. Lídia está matriculada, o pagamento feito. Minha mãe soltou um suspiro longo. Você pode achar que fez um bem, mas o que fez foi nos envergonhar. A família toda está comentando. Vocês mesmos começaram os comentários, respondi calmamente. Inventaram que eu estava doente, que perdi o juízo. Meu pai bateu com a palma na mesa. Cuidado com o tom, menina. Você está esquecendo com quem está falando. Não estou esquecendo, respondi. Só estou lembrando de quem eu sou. Ele se levantou devagar, a voz mais baixa, mas ameaçadora. É seu dever ajudar sua irmã, sempre foi. E se continuar com esse comportamento ingrato, pode considerar que não faz mais parte desta família. Aquela frase ecoou pela sala, carregada de décadas de manipulação. Mas, pela primeira vez, ela não me atingiu. Olhei nos olhos dele e respondi: Pai, vocês me excluíram há muito tempo. Só não tinham coragem de admitir. O silêncio que se seguiu foi pesado. Minha mãe parecia buscar uma reação que me fizesse ceder. Filha, por que está fazendo isso com a gente? Perguntou, forçando as lágrimas. Nós sempre demos tudo, tudo. Interrompi, sentindo a voz tremer não de fraqueza, mas de indignação.
Vocês nunca estiveram na minha formatura, nunca comemoraram um aniversário meu, nunca disseram estamos orgulhosos de você. Mas sempre estavam lá quando precisavam de dinheiro. Ela abriu a boca, mas não disse nada. Eu continuei, eu passei anos achando que, se ajudasse, um dia vocês me amariam de verdade. Mas percebi que amor não se compra, e o de vocês, se existia, vinha com boleto. Lídia chorava em silêncio. Eu me virei para ela. E você, Lídia, espero que um dia perceba que eles te usaram do mesmo jeito que me usaram. Só trocaram o papel, eu era o suporte, você a vitrine. Ela balançou a cabeça, as lágrimas caindo. Eu não sabia de nada, Pri. Achei que eles precisavam. Eu sei, respondi, mais branda. E por isso paguei sua faculdade direto. Para você não carregar essa dívida comigo nem com eles. Meu pai deu um passo à frente. Então é isso? Você quer nos humilhar? Olhei para ele com serenidade. Não. Eu só quero viver em paz. Peguei minha bolsa e me preparei para sair. Antes de alcançar a porta, minha mãe murmurou, com um tom entre mágoa e desprezo: você vai se arrepender. Família é tudo que temos. Virei-me pela última vez. Família é quem te respeita, mãe. E, infelizmente, isso nunca morou aqui. Saí sem olhar para trás. Lá fora, o ar quente de Campinas parecia mais leve do que o ar da sala que deixei para trás. Dirigi de volta a São Paulo com a cabeça erguida e o coração acelerado, mas livre. Nos dias seguintes, o silêncio foi absoluto. Nenhuma ligação, nenhuma mensagem. O grupo da família no WhatsApp ficou morto e, pela primeira vez, aquilo não me incomodou. Concentrei-me no trabalho, nas novas ideias da empresa, nas pessoas que realmente estavam ao meu lado. Camila apareceu no meu escritório com café e um abraço. E então, sobreviveu? Perguntou, rindo. Sobrevivi. E acho que, finalmente, comecei a viver. À noite, sentei na varanda do meu apartamento e abri o notebook. A pasta família, registros ainda estava lá. Eu poderia apagar tudo, mas decidi guardar. Não por vingança, por memória. Para nunca mais esquecer o quanto custou chegar até aqui. Enquanto a cidade cintilava lá embaixo, uma certeza tomou forma: o amor que eu sempre procurei neles, agora eu encontrava em mim. 2 meses se passaram desde o confronto em Campinas. A vida seguiu, e, pela primeira vez, seguiu no meu ritmo. A empresa crescia, os projetos fluíam, e eu finalmente dormia sem o peso da culpa. Às vezes, ainda pensava nos meus pais, mas o sentimento era diferente. Não era saudade, era alívio. Certa manhã, enquanto tomava café no escritório, recebi uma mensagem inesperada. Era Lídia. Lídia, oi, mana. Preciso te contar uma coisa. Pode falar. Lídia, o papai brigou com a mamãe. Ela está dizendo que a culpa é sua, mas eu ouvi tudo. Eles estão se separando. Fiquei olhando para o celular por alguns segundos, sem saber o que sentir. Uma parte de mim queria ignorar, mas outra sentia uma pontada de compaixão, não pelos dois, mas por Lídia, que agora via o que eu sempre soube. Eu sinto muito, Lídia. Mas nada disso é culpa minha. Eles estão apenas colhendo o que plantaram. Ela respondeu com uma mensagem longa, contando que, desde que parei de enviar dinheiro, os gastos acumulados começaram a pesar. As viagens, as reformas, o carro novo, tudo comprado com o conforto de quem sempre esperava que eu resolveria. Lídia, mamãe vive dizendo que você virou as costas para a família. Mas agora eu entendo. Eu vejo tudo de outro jeito. Senti um nó na garganta. Eu nunca quis virar as costas, Lídia. Só parei de andar em círculos. Naquela noite, ela me ligou. Chorava do outro lado da linha, pedindo desculpas. Pri, eu repeti tantas coisas que a mamãe dizia, e agora percebo o quanto te ferimos. Você também foi criada para acreditar nelas, respondi. Mas agora tem a chance de ser diferente.
usa isso para crescer, não para se culpar. Nos dias seguintes, Lídia começou a reconstruir a própria vida. Conseguiu um estágio em uma clínica, alugou um pequeno apartamento e, de vez em quando, me mandava fotos sorrindo, sem precisar justificar nada. A distância entre nós virou ponte. Certa tarde, enquanto revisava documentos na empresa, o telefone tocou. Era um número fixo de Campinas. Eu soube antes mesmo de atender. Alô? Priscila, a voz da minha mãe saiu trêmula. Oi, filha. Silêncio. Eu esperei. Eu só queria te dizer que o seu pai viajou para casa da irmã dele. As coisas aqui não estão boas. A pausa foi longa, carregada de orgulho engolido. Eu pensei muito no que você disse aquele dia. Talvez a gente tenha sido injusto. Fechei os olhos. Por um segundo, voltei a ser a menina de 17 anos esperando ouvir desculpa. Mas dessa vez, não era a mesma espera. Obrigada por me ligar, mãe, disse, simples. Espero que você encontre paz. Ela soluçou. Você não vai me visitar? Ainda não. Às vezes, amar de longe é o único jeito de não se machucar. Desliguei e respirei fundo. Não chorei. Não tremi. Apenas senti a paz de quem finalmente entendeu que perdão não precisa de convivência. Nas semanas seguintes, minha vida continuou a florescer. A empresa recebeu um prêmio nacional de inovação, e eu fui convidada para dar uma palestra sobre liderança feminina. No palco, diante de centenas de pessoas, falei de empatia, coragem e limites, mas, no fundo, eu falava de mim. Disse que às vezes, é preciso decepcionar os outros para não se decepcionar para sempre. Que o amor verdadeiro não cobra, não ameaça, não se compra. E que paz é quando você aprende a dizer não sem sentir culpa. Ao final, fui aplaudida de pé. Entre as pessoas na plateia, reconheci um rosto familiar, Lídia. De olhos marejados, ela sorriu e aplaudiu mais forte que todos. Depois da palestra, ela veio até mim e me abraçou com força. Você me libertou, Pri, sussurrou. E eu prometo que nunca mais vou aceitar menos do que mereço. Senti as lágrimas virem, mas dessa vez eram diferentes, não de dor, mas de reconhecimento. Alguns meses depois, no meu aniversário, fiz um jantar pequeno no meu apartamento em São Paulo. Amigos, colegas, Lídia e Camila estavam lá. A mesa estava repleta de risadas, taças erguendo brindes e calor humano. Enquanto cortava o bolo, percebi algo simples, mas poderoso. Era a primeira vez que eu comemorava o meu aniversário com quem realmente me queria bem. No meio da conversa, Lídia levantou um brinde. A minha irmã, que me ensinou que liberdade e amor próprio valem mais do que qualquer aprovação. Todos brindaram. Eu sorri, sentindo um nó no peito se desfazer por completo. Mais tarde, sozinha na varanda, olhei as luzes de São Paulo e pensei em tudo que deixei para trás. Minha família biológica seguia distante, mas eu já não sentia falta. Descobri que família é quem celebra suas vitórias sem te cobrar por elas. A paz que eu procurava a vida inteira não estava no perdão deles, nem no dinheiro que eu enviava. Estava dentro de mim, no simples ato de escolher não me deixar ferir outra vez. E, pela primeira vez em 20 anos, eu estava inteira. E você, o que faria no lugar dessa filha? Teria coragem de dizer basta mesmo sabendo que poderia perder a própria família? Essa história mostra que, às vezes, a paz vem quando a gente escolhe se amar mais do que tenta agradar quem nunca nos valorizou. Se essa história tocou o seu coração, deixe o seu like aqui embaixo. Isso ajuda muito o canal a continuar trazendo histórias reais e emocionantes como essa. Aproveite e inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos. Temos novas histórias toda semana, sempre com lições profundas sobre superação, força e amor próprio. E eu quero saber, você faria o mesmo que essa filha fez? Comente aqui embaixo a sua opinião e me conte de qual cidade você está assistindo. Vou passar nos comentários e deixar um coração especial para cada um de vocês. Compartilhe essa história com alguém que precise ouvir que o amor verdadeiro nunca cobra, apenas respeita.